Olá, meus queridos irmãos, tudo bem? O meu nome é William e sejam bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje nós vamos refletir sobre algo muito importante: como vencer as tentações. Mas antes disso eu já te peço, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Se o seu desejo é crescer espiritualmente, se o seu desejo é se preparar para o céu, se o seu desejo é ser cheio do Espírito Santo, esse aqui é o canal que você deve estar. Também eu te peço que você curta, comente e compartilhe, porque sempre que você faz isso, o YouTube entende que esse vídeo é relevante para você e ele passa a divulgar para mais pessoas. Vamos juntos espalhando essa mensagem para o mundo todo. E o primeiro versículo que nós vamos refletir, ele é muito importante. Guarde ele no seu coração. E se encontra em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. E olha que texto incrível. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Olha, meus queridos irmãos, que texto incrível e revelador esse daqui. Não nos veio tentação que não fosse humana. Nós podemos vencer todas as tentações com a ajuda de Deus. Deus é fiel e não vai permitir que nós sejamos tentados além das nossas forças. E diz mais, juntamente com a tentação, Ele nos proverá livramento, de maneira que nós possamos suportar as tentações. Esse texto, meus queridos irmãos, nos deixa muito claro que nós sim podemos vencer as tentações. Sabemos que somos todos pecadores. Davi, em Salmo 51:5, diz que nós nascemos na iniquidade e em pecado nos concebeu a nossa mãe. Nós somos pecadores desde que nascemos, e até que Cristo volte e nos transforme, nós vamos ser pecadores. Mas diz também aqui nesse texto que nós lemos que nós conseguimos sim vencer as nossas tentações. Não há pecado nenhum em ser tentado. Nós somos tentados todos os dias, mas o pecado é concebido quando nós caímos nas tentações. E uma coisa que nós precisamos entender, que foi uma coisa que eu demorei muito tempo para aprender, é que nós somos tentados de duas maneiras. E a primeira maneira de nós sermos tentados, encontramos em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, e diz assim: Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então a primeira maneira de sermos tentados é pelo inimigo de Deus e também nosso inimigo, o diabo. Mas também existe uma segunda maneira de nós sermos tentados, e essa encontramos em Tiago, capítulo 1, versículo 14. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, meus queridos irmãos, a segunda maneira de nós sermos tentados é pela nossa própria cobiça, pelo nosso próprio desejo pecaminoso que há dentro de nós, a nossa natureza pecaminosa, que já nascemos com ela a partir de Adão e Eva quando caíram em pecado. E essa segunda maneira, quando eu era novo na fé, eu não conseguia compreender. Por muitas vezes eu pecava com os meus pensamentos e eu pensava para mim, como que o diabo consegue fazer eu pecar pelos meus pensamentos se ele não consegue ler os meus pensamentos? Somente Deus pode ler os nossos pensamentos. Então eu ficava com essa dúvida. Somente depois de muito tempo, aí sim eu entendi que nós temos a nossa natureza pecaminosa. Além de nós sermos tentados exteriormente pelo inimigo de Deus, nós somos tentados pela nossa própria cobiça, como lemos agora em Tiago, pela nossa natureza pecaminosa que temos. Então, meus queridos irmãos, nós somos bombardeados de tentações o dia todo, o tempo todo, a cada momento, a cada minuto. Nós somos tentados exteriormente e interiormente. É uma luta muito grande na qual passamos todos os dias da nossa vida. Então eu separei aqui 3 passos para que a gente possa vencer essas tentações ao lado do nosso Deus, do nosso Criador. E o primeiro passo, meus queridos irmãos, é o estudo da Bíblia. Sem o estudo da Bíblia, não vamos conseguir vencer tentações nenhuma. Vamos cair em todas as tentações. Olha o que nos diz Salmo 119:11. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Olha que incrível essa passagem aqui do salmista, dizendo que guarda no coração a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, para que não venhamos a pecar contra Deus.
somente estudando a Bíblia diariamente, somente guardando a palavra dentro de nós, não é só lendo, não é só estudando, mas guardando a palavra dentro de nós, é que vamos conseguir vencer as nossas tentações e ficar sem pecar contra Deus. 2 Timóteo 3,16 nos diz o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. A cada momento que vamos estudando a Bíblia, meditando na palavra de Deus, colocando ela em prática em nossa vida, o nosso caráter vai sendo transformado e assim conseguimos vencer as tentações que nos rodeiam todo momento. Vocês lembram quando Jesus foi tentado no deserto pelo diabo? O que ele dizia após as tentações do inimigo vir contra ele? Todas as vezes que o diabo tentava Jesus, Jesus dizia assim, está escrito. Nem só de pão viverá o homem. Está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Está escrito, só a Deus adorarás e só a Ele darás culto. Jesus conseguiu ser vitorioso na batalha contra a tentação porque ele conhecia a palavra de Deus. Tudo ele rebatia com a palavra de Deus. E Jesus, agarrado com Deus e com a palavra guardada no coração dele, ele venceu todas as tentações. E nós, meus queridos irmãos, também, se nos agarrarmos com Deus, se colocarmos em prática em nossa vida a palavra, se guardarmos as letras sagradas dentro do nosso coração, quando as tentações vierem, nós vamos conseguir dizer não para elas e vamos conseguir vencê-las. O segundo passo para vencer as tentações é vigiar e orar. Sem estarmos totalmente atentos ao que nos rodeia e o que acontece na nossa vida espiritual e sem oração, não vamos conseguir vencer as nossas tentações. Olha o que nos diz aqui o texto de Mateus 26:41, quando Jesus estava no Getsêmani. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Pensa comigo agora na profissão de vigilante. Pessoas que são pagas para vigiar. Ou aqui na minha cidade, como chamamos de ronda. Ou aquelas pessoas que trabalham vigiando o carro forte. Você já viu em algum lugar isso daí? Essas pessoas têm que estar todo o tempo vigiando, todo o tempo alerta, para que nenhum perigo se aproxime, e quando se aproximar, elas estejam atentas para reagir. E é assim que Jesus nos diz que devemos estar na nossa vida espiritual, vigiando e orando, porque o inimigo ele está em volta o tempo todo para tentar nos derrubar. E o que é mais interessante, que me chama mais atenção nessa passagem, é que diz, ora e vigia, para que não entreis em tentação. Não está dizendo para que a gente não caia em tentação, está dizendo para que a gente nem entre em tentação. E isso faz toda a diferença. Se tem algum lugar que eu vou ir, que eu vou ser tentado, eu não devo de ir nesse lugar. Se tem alguma coisa que eu olho na televisão, no celular ou no meu computador, no qual eu posso ser tentado, eu nem devo de chegar perto dessas coisas. Se tem a casa de um amigo ou de um irmão que eu vá e que eu posso ser tentado nesse lugar, eu não devo nem de chegar perto desse lugar. Nós devemos fugir dos lugares e das coisas que nos fazem entrar em tentação. Lembra o que Deus diz a respeito de Jó? Jó era um homem justo e íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Jó, se tinha alguma coisa no seu caminho que ele podia ser tentado, ele se desviava e ia por outro caminho. Isso, meus irmãos, é vigiar. Isso, meus queridos irmãos, é orar para que a gente não entre em tentação. Mas o problema, meus queridos irmãos, é que nós gostamos do pecado. Ao invés de nós fugirmos do pecado e nos colocarmos distantes ao ponto de não entrarmos em tentação, nós vamos ao encontro dele. Nós gostamos de pecar e nós temos que assumir isso a Deus. Muitas das vezes nós vamos em lugar que sabemos que ali vamos ser tentados, mas nós achamos que nós conseguimos vencer por nossa conta própria as tentações e acabamos indo e acabamos tomando o preço e caindo em pecado. Muitas das vezes buscamos e olhamos coisas no celular, no computador ou na televisão que sabemos que vamos entrar em tentação, vamos ser tentados pelo diabo e muito possivelmente vamos cair, mas nós vamos atrás mesmo assim. Muitas das vezes nós vamos em lugares, em casas de pessoas que nós sabemos que nesse lugar vamos ser tentados, mas mesmo assim nós vamos. O que nós deveríamos fazer era se ajoelhar, clamar e orar a Deus: Pai, eu estou com vontade de pecar. Eu sei que se eu for naquele lugar eu vou pecar contra ti. Eu sei que se eu olhar esse tipo de coisa aqui eu vou pecar contra ti. Me ajude a não querer olhar, me ajude a não querer ir naquele lugar, me ajude a me desviar do mal. Lembra da história de José do Egito quando foi vendido para os seus irmãos? E ele trabalhava como escravo na casa de Potifar e a mulher de Potifar sempre dando em cima dele. Um dia todos da casa saíram e eles ficaram sozinhos. E ela veio então e partiu para cima dele.
E o que ele fez, meus queridos irmãos, vocês lembram? Ele fugiu. Ele deixou a roupa dele ali e disparou, meus queridos irmãos, para que ele não viesse a cair em tentação. E isso, meus queridos irmãos, é o que nós devemos fazer hoje. Devemos fugir das tentações. Se o celular, a internet, as redes sociais, a televisão, o meu computador me fazem pecar, eu não devo mais mexer nessas coisas. Se eu não tenho domínio próprio, eu não devo mais usar essas coisas. Aí muitos vão pensar, mas aí eu vou estar sendo extremista. Lembra do que Jesus falou? É melhor que eu fique sem celular, sem computador, sem televisão, do que perder a minha salvação, meus queridos irmãos. Se tem um lugar no qual eu vou, se tem uma casa de algum irmão, de algum amigo no qual eu vou, que eu sei que lá eu vou ser tentado e vou cair em tentação, eu devo abandonar e não devo mais ir nesses lugares. É melhor deixar de ir nesses lugares do que perder a minha salvação. Se tem algum lugar na minha cidade que eu vou, que eu sei que lá eu vou ser tentado, eu devo de abandonar esse lugar. E assim eu vou estar me desviando do mal, e assim eu vou estar conseguindo não entrar em tentação. Porque lembre, não devemos entrar em tentação, não devemos nos colocar num lugar onde vamos ser tentados. Temos que evitar a tentação. É isso que o texto está querendo nos ensinar, meus queridos irmãos. E o terceiro e último passo para vencermos as tentações, precisamos entregar tudo a Deus. Além de nós estudarmos a Bíblia, meditarmos na palavra, colocarmos ela em prática em nossa vida, além de vigiarmos e de orarmos, precisamos entregar a nossa vida a Deus. Precisamos nos ajoelhar diante de Deus. Precisamos nos humilhar diante de Deus. Precisamos clamar a Deus pelo Espírito Santo dele em nossa vida. Senão, meus queridos irmãos, não vamos conseguir vencer as nossas tentações. Olha o que diz o texto de Tiago, capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Temos que nos sujeitar diante de Deus. Temos que ser submissos diante da vontade de Deus para que possamos conseguir resistir ao diabo, e aí então só assim ele vai fugir de nós. No livro de João, capítulo 15, versículo 5, Jesus diz: Eu sou a videira e vós os ramos. Vós não conseguis fazer nada se não estiveres agarrados comigo. Se nós não estivermos arraigados com Deus, conectados com Deus o tempo todo, em todo lugar, de manhã, de tarde, de noite, no nosso trabalho, falando com Ele pelo nosso pensamento, conversando com Ele, pedindo para Ele nos mostrar o caminho, pedindo para Ele nos ajudar a não cair em tentação, orando o tempo todo, vigiando, estudando a palavra o tempo todo, não vamos conseguir vencer as nossas tentações, meus queridos irmãos. Nós vivemos num conflito cósmico entre o bem e o mal, onde somos tentados o tempo todo, em todo lugar, exteriormente e interiormente. E para conseguirmos vencer essas tentações, temos que estar agarrados intimamente com Cristo, senão vamos cair. Poderemos até vencer as tentações por algum tempo, mas nós vamos voltar para elas. Nós vamos voltar para os nossos costumes, para os nossos pecados, e vamos nos afastar de Deus. Meus queridos irmãos, a vida espiritual, a caminhada cristã não é fácil. Mas Cristo está ao nosso lado. Não precisamos ter medo. O Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, está conosco. E Ele nos diz, não há tentação que não fosse humana. Nós conseguimos sim vencer as nossas tentações. E Deus é fiel e justo e não vai deixar que sejamos tentados além das nossas forças. Ele não vai nos deixar ser tentados além das nossas forças. E com essas tentações, Ele nos dará a vitória. Se você também tem esse desejo, a partir de hoje, meu querido irmão e minha querida irmã, de vencer as tentações, de viver agarrado com Cristo, conectado com Cristo, para resistir ao diabo, nós vamos orar juntos, para que Ele nos ajude a colocar em prática isso em nossa vida. Vamos orar? Deus Todo-Poderoso e Deus Santo, Criador dos céus e da terra, louvado, exaltado, engrandecido seja o Teu nome, Pai querido. Obrigado, Senhor, por mais esse estudo da Tua palavra. Aprendemos aqui 3 passos para vencer a tentação, Pai. O primeiro passo é o estudo da Bíblia e colocar ela em prática. O segundo passo é vigiar e orar, Pai. E o terceiro passo é entregar tudo a Ti. Porque se não entregarmos tudo a Ti, não vamos conseguir vencer as nossas tentações. Eu clamo a Ti agora para que o Teu Espírito Santo seja sobre mim e sobre as pessoas que estão aqui comigo, Pai. Que o Senhor nos dê a vitória sobre as tentações, que o Senhor nos dê poder, nos dê força, nos dê vontade de fugir dos nossos pecados, para que nem entremos em tentação, Pai. Nos ajude, Pai. Nos ajude a querer isso e não mais amar o pecado, Pai. Em nome de Jesus, amém. Meus queridos irmãos, se vocês gostaram do vídeo de hoje,
eu peço, se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações, curta, comente e compartilhe, para que cada vez mais pessoas conheçam a respeito da palavra de Deus, mais pessoas tenham o caráter transformado e assim Cristo logo possa voltar para nos buscar nas nuvens do céu. Mateus 24,14 nos diz: e será pregado o evangelho do reino por todo mundo, e então virá o fim. Então vamos juntos espalhando essa mensagem. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus.